Você está sendo bombardeado com pensamentos terríveis em relação a si mesmo, em relação à sua família, em relação à sua vida profissional, em relação ao seu futuro. Você está indefinido. E os pensamentos são os piores, como abandonar a família, negar a fé, declarar falência, pedir as contas, mudar até de estado ou de país, porque você acha que não tem saída para esta situação que você está vivenciando, seja um vício, uma dívida considerada impagável ou a decepção conjugal. Preste atenção, meu amigo. Deus me colocou aqui para dizer para você como reagir a este bombardeio que você está sofrendo na sua cabeça de maus pensamentos contra você mesmo, contra o seu casamento, contra os seus pais, contra a sua família, contra o seu bem-estar. Preste atenção no relato destas pessoas que também foram bombardeadas como você. Preste atenção nos detalhes. O que é a alma? De acordo com o dicionário, é o princípio espiritual do homem que se opõe ao corpo, composição imaterial de uma pessoa que perdura após sua morte. Ou seja, a alma é a fonte dos desejos, hábitos, sentimentos e emoções que norteiam a vida do ser humano. Um bem eterno, desconhecido por grande parte da humanidade. Antes de eu conhecer a Noite da Alma, eu não me preocupava com o futuro da minha alma. Eu usava drogas, usava álcool, cocaína, e era uma vida, assim, na verdade não tinha vida. E era para mim um ponto de interrogação, assim, eu vou morrer e depois? Como vai ser? O passo a passo para alcançar a salvação eterna. Vindo na Noite da Alma, eu comecei a entender, né? Eu fui entendendo que existia uma vida além daquilo que eu estava vivendo. Existia chance, alternativa, saída para os meus problemas, para o meu sofrimento, e que também existia um futuro para a minha alma. O sentido da vida, que muitos procuram em coisas e pessoas, mas só pode ser encontrado através de uma entrega de vida sincera ao Espírito Santo. Eu era uma adolescente totalmente vazia, eu era uma jovem que me automutilava, eu pensava em me suicidar porque para mim a vida não fazia mais sentido. E na Noite da Alma, Camille viu seu interior se transformar por completo. E foi numa Noite da Alma que eu recebi o Espírito Santo e eu voltei a ter vida. A paz que eu tanto estava buscando, a paz que todo mundo falava, a alegria, a vida que todo mundo falava que só o Espírito Santo poderia dar, e para mim era impossível. Eu falava, mas como pode uma vida assim tão de paz, tão alegre? E ali eu pude conhecer o Espírito Santo. Uma vida sem rumo, sem prioridades. Antes de conhecer a fé, eu era uma pessoa depressiva, tive muitos problemas na infância que me levaram ao alcoolismo. Com 21 anos eu já tomava 1 litro de cachaça por dia, perdi emprego por conta disso e não tinha vida. Eu achava, eu nem sentia que eu estava morto, eu tinha umas crises de ansiedade que eu achava que eu não estava vivo. Como agir quando a única certeza que temos traz tantas incertezas? Eu tinha pânico da morte. Eu queria morrer, mas eu tinha medo de morrer porque eu não sabia o que ia acontecer depois. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu sabia que tinha um pós-vida, que eu sempre acreditei em Deus. Mas eu não sabia onde estava esse Deus ou como eu fazia para buscar Ele. Somente uma experiência pessoal com o Espírito Santo é capaz de esclarecer todo e qualquer questionamento. Eu recebi o Espírito Santo e todo aquele vazio, os questionamentos sobre Deus, sobre o inferno, sobre o que aconteceu com a minha alma, eles sumiram. Passou a nascer dentro de mim uma certeza da minha salvação. O futuro de nossa alma é determinado por nossas escolhas. O Espírito Santo, disse Jesus, ele tem que estar em nós. Amém. Porque é Ele que vai nos guiar como guiou a Jesus.
escolha investir na salvação eterna. Tu és o nosso consolador, o nosso Rei e libertador. Então a noite da alma ela é muito importante, porque é nela que eu faço a manutenção toda quarta-feira para minha alma. Nesta quarta-feira, esteja na Noite da Alma, às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, onde você dará o seu maior testemunho. Diante do caso verídico do Alan, que era bombardeado pelos pensamentos de que não havia cura para os vícios que ele tinha, e por isso ele também passou a desejar até a própria morte, pensamentos de tirar a própria vida. A Camille, que se mutilava e pensava também no suicídio, porque não se sentia realizada em nenhuma área da sua vida, jovem, inteligente, formada, mas frustrada. E o Edinaldo, depressivo, alcoólatra, que tinha crises de ansiedade. Meu amigo, nós estamos aqui para lhe ajudar, mas cabe você reagir a esse bombardeio que está acontecendo aí agora na sua cabeça, contra você, contra Deus, contra os outros, contra a palavra de Deus. Você não tem nada a perder em exercitar o poder da fé sobrenatural na palavra do Deus vivo. Inclusive, eu já tenho a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de João, capítulo 16. Prepare a sua Bíblia, que eu vou voltar falando do que está escrito aqui, palavras de Jesus Cristo para você, judeu, católico, espírita, evangélico, budista, rico, pobre, famoso, anônimo. Jesus vai falar com você. Evangelho de João, capítulo 16. Prepare aí a sua Bíblia. Liga para a gente. Você que diz, bispo, eu preciso de ajuda. Hoje é quarta-feira. Hoje é o dia em que você vai poder buscar e receber o Espírito de Deus. Nós vamos estar falando sobre os frutos e os dons do Espírito Santo. Mas preste atenção, você precisa desabafar com alguém. A nossa central de atendimento aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, está à sua inteira disposição. Repita, 56 44 52 10 56 44 52 10 0 operadora 11. A única coisa que cobramos é a sua sinceridade. Nós podemos lhe ajudar porque nós entendemos a sua dor. Nós entendemos o motivo da sua aflição. Nós sabemos que você está sendo bombardeado por pensamentos que estão, como faz essa pergunta, né? Olha só, por favor, produção. Você sabe qual é o veneno que mais mata pessoas em todo o mundo? Não sabe? Saiba agora. Se Deus trabalha com a fé, o diabo trabalha com a dúvida. Ela é a principal arma do inferno para enfraquecer e desestruturar as pessoas no mundo inteiro. Diariamente somos bombardeados por vozes que chegam de todos os lados, e a maioria carregando invisivelmente o veneno da dúvida. O que temos visto são pessoas que, de tanto beberem deste conteúdo oferecido pelo reino das trevas, estão se tornando inseguras e apavoradas. A voz que damos ouvidos vai ditar as nossas atitudes e reações. O pesquisador e cientista japonês Masaru Emoto, em um dos seus experimentos mais intrigantes, provou que as palavras têm o poder de influenciar fisicamente tudo que existe. Emoto colocou 3 porções de arroz cozido em frascos de vidro separados e os cobriu com água. Todos os dias ele dizia: "Obrigado, eu te amo", para um pote. "Eu te odeio, você é um idiota", para o segundo. E o terceiro ele ignorava completamente. Após um mês, o resultado foi surpreendente. O arroz que recebia "obrigado" começou a fermentar, apresentando um agradável aroma. O arroz do segundo pote, que recebia palavras negativas, ficou totalmente escuro e apodrecido. E o terceiro, que foi ignorado, começou a mofar. Certamente isso te faz pensar:
Se a palavra fez isso com o arroz, imagine o que é capaz de fazer no interior de uma pessoa. Por isso encontramos tantos tomados pelo medo e em pânico. Tudo por causa de uma voz que ouviram em algum momento. É possível a pessoa ter paz, estando ela na dúvida? A única fórmula capaz de blindar a sua fé é não dar ouvidos àquilo que possa te enfraquecer e se alimentar da palavra que vem de Deus, pois esta gera certeza, convicção e força. E mesmo diante de um momento difícil, você não se abalará, pois ela te sustentará em qualquer situação. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Somente os que estão nele vencem como ele venceu. A partir de agora, dê mais ouvido à voz da fé, pois enquanto as outras te jogam para baixo, ela te leva para cima. Aí está a resposta à pergunta, né? Qual o veneno que mais mata pessoas no mundo? A maldita dúvida. A dúvida é o veneno que mais tem matado seres humanos na história da humanidade. E a dúvida vem pelo fato de você não se relacionar com Deus, você não buscar os frutos e os dons do Espírito Santo. É como uma bicicleta. Se você para de pedalar, você cai. Essa é a verdade. A bicicleta tem que estar em movimento, você tem que estar sempre pedalando. Por isso, os frutos e os dons. É como se fossem as duas rodas da bicicleta. Muitos cristãos caíram na fé porque pararam de pedalar, pararam de investir nos dons e nos frutos do Espírito Santo. E, consequentemente, essas pessoas hoje estão aí, envenenadas por este veneno chamado dúvida. E a partir das 19 horas eu vou estar aqui na entrada do Templo dos Maiores Milagres para lhe recepcionar com o óleo consagrado no Calvário, o óleo do está consumado. Eu vou ungir o alto da sua cabeça dizendo, seja possuído pelo Espírito Santo e usado por Deus como nunca antes em toda a sua vida. Você que está desviado, frio, você que está enfrentando lutas, você que está sendo bombardeado por maus pensamentos contra si mesmo, contra Deus, contra as pessoas, contra a obra de Deus, você obreiro, evangelista, colaborador, você que se intitula cristão, não importa a denominação, olha só o que disse Jesus aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto. Não foi os outros, é Jesus que está falando, sou eu que estou falando, presta atenção, eu não iludo, eu não minto, eu não falho, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tenha ânimo, meu amigo. Ânimo para confiar, ânimo é uma decisão de escolher obedecer a palavra de Deus. Não se deixe vencer por essa dúvida. Você que errou, reconheça o seu erro, confesse a Deus, peça perdão a quem é devido. E vamos, levante-se, siga lutando, siga buscando, siga obedecendo, que Deus vai te usar para que você tenha paz com Jesus, como ele disse aqui, e então você vença as aflições nesta vida. Sempre teremos aflições, começando pelos bombardeios que acontecem aonde? Na cabeça, por meio de dúvidas que querem lhe matar, lhe envenenar, contaminar a sua alma, os seus olhos, sua boca, os seus ouvidos, seu coração. Venha para cá. Você que vive aqui em São Paulo, capital, na Zona Sul, na Avenida João Dias, 1800, a partir das 19 horas, eu vou lhe recepcionar com os seus familiares e convidados com o óleo do está consumado, porque Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Nós estamos aqui no altar da nossa igreja em Pirajussara. Eu quero dizer para você que Deus é luz. Ele mesmo disse, haja luz. E quando há luz, todas as trevas são dissipadas. Ainda que você esteja vivendo um momento difícil, de trevas, a luz de Deus, ela quer brilhar na sua vida. Como brilhou
na vida da Janaína. Janaína, como é que você chegou na igreja? Antes de chegar na igreja, eu contraí o vírus HPV. E antes de saber que eu tinha um vírus, né, eu sentia muitas dores abdominais, não sabia a causa daquilo. Eu chegava aí ao banheiro com dores, deitava no chão para ver se cessava e nada daquilo. Fui especialista, fiz vários exames e até então eu descobri que eu tinha contraído o vírus. Comecei o tratamento do vírus, porém eu tive as sequelas do vírus. Então aquilo me acarretou mais emocionalmente e também na época na minha vida sentimental. As sequelas faziam você sentir dor também? Fazia eu sentir muitas dores, né, ao ponto de eu ter, pior do que cólica, né, doía muito o pé da barriga e tomava os remédios, era dor constante, era todo momento aquelas dores e não cessava. E como que você chegou na Igreja Universal? E cheguei, foi o convite da minha mãe, né, minha mãe já vinha à igreja e ela me fez um convite e o pastor falou na hora da reunião sobre a gota do milagre. E eu falei, eu vou começar esse tratamento. Vim aos domingos, peguei da gota, comecei a fazer o tratamento em casa, bebia da água, passava no meu corpo e com isso Deus foi me limpando, eu já não sentia mais tantas dores, as dores já foram saindo e mesmo até fazendo uso do remédio me acarretava outras coisas, né? Eu sentia dor no estômago, porque era muito forte. Mesmo tomando remédio? Mesmo tomando remédio. Então com a gota do milagre ali eu fui passando no meu corpo e Deus foi operando. Foi quando eu voltei no especialista, fiz todos os exames novamente e ali não constou mais nada e as dores também saíram. Sumiu? Sumiu todas as dores. Toda aquela sequela. Toda a sequela. Aquela situação acabou. Isso, tanto do lado físico também como do lado emocional, porque aquilo me trouxe coisas no meu casamento também, né? Eu sentia muitas dores, brigas com meu esposo. Resolveu? Resolveu tudo. Graças a Deus. A luz chegou para ela. Faça o mesmo. Esteja conosco nesse domingo, às 9h30 da manhã, na concentração de Fé e Milagres, com a sua garrafa de água, para receber o tratamento, a gota do milagre. Nós estaremos na Avenida João Paulo I, 3497, em Pirajussara. Procure a Universal mais próxima da sua casa. Forte abraço a todos os obreiros e membros da Igreja Universal na região de Pirajussara, aqui na Zona Sul de São Paulo, pastor Rafael. Você, Janaína, foi literalmente liberta do espírito da morte. Você que foi vítima dessa doença, HPV, e eu quero agora, inclusive, desafiar a você que tem uma doença incurável, seja AIDS, câncer, seja HPV, seja um tumor, uma infecção, uma bactéria que os médicos não conseguem curar, nem conseguem tratar. Faça um desafio agora. Coloque a sua mão aqui sobre a minha mão, sobre a palavra de Deus, por favor, que diz, olha, eis que tudo se faz novo, no presente. Coloque a sua mão aí sobre a palavra de Deus e diga, eu aceito. Fala, eu aceito o desafio de buscar em Deus o tudo novo para a minha vida. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, domingo nós vamos estar juntos aqui no Templo dos Maiores Milagres. Traga uma garrafinha com água. Eu vou estar na entrada a partir das 6 horas da manhã, porque às 7 iniciamos em ponto a primeira reunião. Essas milhares de pessoas que comparecem aqui aos domingos, no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, elas têm nos primeiros 15 minutos uma experiência de purificação, de cura, de libertação, aonde nós temos o momento da água viva. É um momento muito especial. Repita, momento da água viva. E às 8h30 eu retorno à entrada para lhe recepcionar e às 9h30 iniciar assim a concentração de Fé em Milagres. Inclusive, domingo agora, nós vamos ter o evento das feridas à cicatriz, ou da ferida, ou feridas no plural, à cicatriz. Eu me chamo Paulo, eu cheguei na igreja há 23 anos atrás. Eu era uma pessoa vazia, eu procurava o mundo para tentar me preencher. Cheguei a ser usuário do crack, perdi um irmão meu na droga e fui tentar tirar ele da droga e ele não teve jeito, ele foi
mataram ele nas drogas. Eu queria me vingar e fui me envolvendo mais com droga. E eu era uma pessoa vazia e eu tentava me preencher de todas as formas, com noitada, balada, droga, bebida. Eu achava que o mundo ia me preencher, mas quando eu chegava em casa, eu sentia um vazio dentro de mim que eu chorava. Lá fora eu era feliz, eu tinha uma aparência de uma pessoa feliz. As pessoas eu fazia as pessoas rir das piadas que eu falava, mas em casa eu era uma pessoa vazia. E até que eu passei pela depressão, tive uma depressão profunda, que eu cheguei ao ponto de tentar o suicídio por 3 vezes. Uma das vezes eu tomei aquele chumbinho do rato, para matar rato, que eu fiquei 3 dias no hospital e escapei pelo milagre. Pela segunda vez eu tentei o suicídio, eu peguei uma arma com a munição, encostei na cabeça e puxei o gatilho. E essa arma disparou. Me perguntar hoje para onde essa bala foi, eu creio que foi um milagre, mas na época ninguém entendeu nada. Porque a arma estava encostada na minha cabeça, arrancou um pedaço da escada e eu estou aqui. Perdi um casamento, meu primeiro casamento. Por eu estar na droga, eu vendia as coisas de casa, eu pegava tudo que eu ganhava e usava na droga. E hoje eu não culpo a minha ex-mulher porque ela não aguentou. Ela findou indo embora com meu filho, que hoje tem 32 anos, mas na época era uma criança de 3 anos, então sofria todo mundo. Eu lembro que uma madrugada eu briguei com a minha esposa, eu bati nela e naquela noite eu estava preparado para tirar minha vida, porque ela foi embora, procurou o irmão dela e eu peguei toda droga, que eu tinha tudo que é droga na minha casa, preparei o cachimbo com a pedra de crack e eu ia tirar minha vida. Eu lembro que era 3 horas da manhã, eu liguei a televisão e estava passando o programa da igreja. E eu lembro que eu falei assim, puxa, esses ladrões, esses porcarias, comecei a xingar. E eu joguei o controle no canto da parede e eu ia levar o cachimbo para acender. E o bispo, ele apontou assim, estava falando para mim. Falou, é você que está pensando em tirar a sua vida, enfim, liga para aqui que nós vamos te ajudar. E eu peguei o telefone, eu lembro que eu nem chamei ele de bispo, eu falei, doutor. Aí comecei a xingar ele, falando que era tudo mentira, que eu achava que a minha ex-esposa, ela tinha ido se queixar dele. E ele começou a conversar comigo e depois me aconselhou. Meu irmão era obreiro da igreja e eu joguei toda a droga na privada de descarga e no outro dia eu falei para ele. Ele não acreditou. Aí ele me indicou procurar a Igreja Universal, fui no outro dia. Cheguei descalço, porque eu tinha gastado tudo na droga, numa miséria total. Eu lembro que o pastor que me atendeu falou assim, era a reunião das 3 horas, vai orar, falar com Deus. E eu deixei os olhos abertos e no meu pensamento, eu não vou fechar os olhos, porque diz que aqui eles roubam. Na minha cabeça eles enfiam a mão no bolso, aí depois, hoje eu penso, mas roubar o quê? Que eu fui descalço, a pé, porque eu não tinha dinheiro da condição. Mas eu tinha essa malícia comigo. E eu fui participando das reuniões e passaram para mim que o que faltava para mim era o Espírito Santo, era receber o Espírito Santo. E quando eu descobri que todo o vazio que eu tinha para completar a minha vida, eu tinha que receber o Espírito Santo, eu coloquei toda a força. Até que eu tive um encontro com Deus. Hoje eu estou casado há 18 anos, tenho uma família abençoada. Hoje eu faço o trabalho do grupo da depressão, ajudo outras pessoas. Hoje eu me sinto outra pessoa, me sinto bem. Aquilo que antes era uma ferida, hoje cicatrizou. Hoje eu me sinto uma nova criatura. O Paulo tentou o suicídio porque perdeu o casamento devido aos vícios. Por 3 vezes, Deus o livrou da morte, como também a você, né? Que inclusive já tentou o suicídio. E a razão pela qual você não conseguiu é porque Deus sabia que você está me assistindo agora. Você que aceitou o voto do desafio, da mão do anjo. Tem um anjo segurando na sua mão aí agora.
e você vai chegar no Templo da Universal neste domingo e vai participar do evento da ferida à cicatriz. Veja aí os sintomas de uma pessoa que tem feridas na alma, como por exemplo, está aqui, olha, a rejeição, né? É a primeira, você que tem sido rejeitado na vida conjugal, exemplo do Paulo, ou injustiça laboral na sua vida profissional, tudo que você faz tem dado errado, abandono, você tem sido abandonado, abandonada pelos seus familiares, conhecidos, por pessoas que deveriam lhe ajudar e são as primeiras a lhe ignorar. Você que se identificou com um desses três, rejeição no âmbito conjugal, familiar, ou injustiça no âmbito profissional, você que está sofrendo a dor da injustiça e você diz, poxa, eu não vejo saída, eu não vejo como superar essa situação, ou abandono, você foi abandonado, abandonada. Veja que o Paulo tinha a sua alma ferida, uma ferida aberta, e ele tentou o suicídio por 3 vezes. Ele perdeu o casamento para os vícios, ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu a paz, ele tinha a sua cabeça bombardeada, ele estava envenenado, a sua alma estava envenenada pela dúvida, mas quando ele decidiu buscar a Deus domingo pela manhã, o Espírito Santo operou o milagre, ele fez o sobrenatural acontecer. Prepara uma garrafinha com água, traz essa água para mim, é você que vai beber, eu vou colocar a água viva, a água, símbolo do Espírito Santo nessa garrafinha, no momento da água viva, o Espírito de Deus vai lhe envolver e operar o sobrenatural. Repita, Avenida João Dias, 1800, na Zona Sul de São Paulo, em Santo Amaro. Eu estarei às 7 horas da manhã e às 9h30. Há um templo da Universal próximo de você. Para mais informação, acesse universal.org/localizar e você vai obter aí o endereço da Universal no seu estado, na sua cidade, no seu bairro. Diante de tudo que foi falado, só me resta dizer, nos veremos na iurte ou nas nuvens.